Hoje vou rever os sintomas e sinais muito subtis de cancro do cólon que nunca deve ignorar, porque o cancro do cólon é um daqueles cancros devastadores, onde por um lado é um dos cancros mais preveníveis, se o detectar cedo, mas por outro lado, infelizmente é um dos cancros mais mortais e torna-se incrivelmente difícil de tratar se o descobrir numa fase mais tardia e avançada, e temos de falar sobre isto e educar os outros, porque as taxas de cancro do cólon estão a aumentar, especialmente entre os jovens. E aqui está uma tendência preocupante. O número de casos de cancro coloretal em pessoas com menos de 55 anos duplicou nas últimas décadas e o cancro do cólon está a tornar-se tão prevalente nos jovens que, de acordo com o Instituto Nacional de Oncologia, é agora a principal causa de morte por cancro em pessoas entre os 20 e os 49 anos. Portanto, para colocar isso em perspectiva, a taxa de sobrevivência há 5 anos para o cancro do cólon localizado é de 91%, mas cai drasticamente para 13%, assim que se espalha para fora do cólon. E começa a metastizar para outros órgãos. Por isso, reconhecer os sintomas precoces pode salvar vidas, especialmente as vidas de jovens que historicamente não tinham de se preocupar com este cancro terrível. Por isso, se achar este vídeo útil, partilhe-o com a sua família e amigos, pois a detecção precoce é absolutamente fundamental para aumentar as suas hipóteses de sobreviver ao cancro do cólon. Agora, antes de mergulharmos nos sinais, vamos analisar rapidamente o que é o cancro do cólon, ou cancro coloretal. O cancro do cólon começa no intestino grosso, ou no cólon, e na maioria das vezes este cancro começa como um pólipo benigno e não cancerígeno, mas alguns desses pólipos podem tornar-se cancerígenos com o tempo. A boa notícia é que, se os apanhar cedo, podem ser facilmente removidos, que é o que acontece durante uma colonoscopia de rastreio de rotina, e eu vou falar sobre os melhores métodos de rastreio mais tarde, mas o cancro do cólon é um daqueles poucos cancros onde o rastreio e o tratamento podem ser feitos ao mesmo tempo. Agora, o primeiro sinal de cancro do cólon ao qual precisamos de estar atentos é qualquer tipo de alteração nos seus hábitos intestinais. Portanto, se de repente começar a ter obstipação ou a ter fezes moles frequentes ou diarreia, isso pode ser um dos primeiros sinais de cancro. Ter diarreia ou obstipação durante 1 ou 2 semanas pode ser bastante comum e geralmente não é motivo de grande preocupação. Mas se essa alteração nos seus hábitos intestinais persistir por mais de algumas semanas, então pode indicar um problema mais grave. A razão pela qual isto acontece é porque o cólon é responsável por absorver água e formar fezes. Por isso, qualquer perturbação na sua função, devido a um tumor ou uma massa, pode manifestar-se como diarreia crónica ou obstipação crônica. A razão pela qual o cancro do cólon causa diarreia é porque o crescimento ou a massa no cólon irrita o revestimento do intestino, o que aumentará a secreção de água e acelerará o tempo de trânsito dos materiais digestivos. E é isso que causa a diarreia. Quando se trata de obstipação, isso geralmente aparece se o tumor criar um bloqueio físico que pode retardar ou impedir a passagem das fezes e se alguma vez tiver padrões alternados de diarreia e obstipação. Bem, isso pode, na verdade, ser um sinal de que o crescimento do cancro no intestino está a obstruir o cólon de forma intermitente. Muito bem. O próximo sinal que precisamos de discutir é a perda de peso inexplicável. E os cancros no cólon levam à perda de peso de 2 maneiras diferentes. Primeiro, o cancro do cólon pode interferir fisicamente na absorção adequada de nutrientes no intestino e, segundo, muitos cancros, incluindo o cancro do cólon, causam perda de peso porque desviam os nutrientes do corpo para apoiar o seu próprio crescimento. E fazem-no libertando todo o tipo de substâncias, chamadas citocinas, que basicamente sequestram a sinalização do corpo e redirecionam todos os nutrientes para apoiar a sua própria proliferação e crescimento. Portanto, se notar que está a perder peso sem intenção
e sem um bom motivo, então eu aconselharia definitivamente a ser avaliado, não apenas para o cancro do cólon, mas também para outros cancros. Outro sinal subtil, que pode ser um sintoma de aviso precoce de cancro do cólon, é a presença de sangue nas fezes, e o termo médico para isso é hematoquesia. E o sangue nas fezes é, na verdade, um dos sinais marcantes do cancro do cólon. Tendo dito isto, a causa mais comum de sangue nas fezes não está, na verdade, relacionada com o cancro do cólon, e é geralmente um sangramento causado por hemorroidas. E outra razão bastante comum para o sangue nas fezes é uma condição chamada diverticulose, onde pode desenvolver pequenas bolsas ou cavidades dentro das paredes do seu intestino, e essas bolsas podem, por vezes, sangrar ou infectar. Mas sempre que notar sangue nas suas fezes na sanita ou no papel higiênico depois de se limpar, não pode assumir que o sangramento se deve a algo como hemorroidas, precisa de ser examinado para se certificar de que não está a lidar com algo mais grave. A seguir, outro sinal ao qual deve estar atento são fezes escuras ou pretas. Ora, esta cor escura também é causada por sangramento, mas a razão pela qual parece preta é porque a fonte do sangramento normalmente tem origem em algum lugar do sistema digestivo superior, como o estômago ou o intestino delgado, e à medida que o sangue viaja ao longo do trato gastrointestinal, interage com os produtos químicos digestivos, o que muda a sua cor de vermelho para preto. Mas este sangue escuro também pode vir do cólon e, mais especificamente, do cólon ascendente, que está localizado no lado direito do abdômen. Por isso, sim, tipicamente fezes pretas apontam para um problema no nosso estômago, mas, em alguns casos, também podem vir de uma fonte de sangramento no cólon que precisa de ser avaliada para o cancro. Muito bem, e isto leva-me a outro sinal que deve sempre ser avaliado para o cancro do cólon, que é a anemia por deficiência de ferro, e a razão pela qual isto acontece é que estes cancros no cólon podem não se apresentar com sangramento óbvio ou franco, como acabamos de falar, mas podem causar uma perda de sangue crónica ou de baixo grau a partir de um tumor a sangrar, e eventualmente a perda de sangue esgota lentamente as reservas de ferro do corpo. E porque é necessário ferro para construir e repor a hemoglobina nas nossas células sanguíneas, esta renovação constante no sangue é o que causa a deficiência de ferro. E é isso que eventualmente leva à anemia. Ora, o cancro do cólon não é a razão mais comum pela qual as pessoas contraem anemia por deficiência de ferro, sendo geralmente causada por ingestão inadequada de ferro, períodos menstruais intensos ou doenças renais, mas se lhe foi diagnosticado ferro baixo e anemia, especialmente se for homem, o cancro do cólon precisa definitivamente de ser descartado como causa. Agora, outro sintoma que pode apontar para o cancro do cólon é a sensação de enfartamento após a defecação ou esta sensação de evacuação incompleta. E o termo médico para isto é tenesmo, ou esta sensação constante de que tem de ir à casa de banho. E isto acontece porque, à medida que o cancro cresce, especialmente se estiver localizado na parte inferior do cólon ou no reto, pode pressionar a parede intestinal ou pode imitar a sensação de fezes retidas no reto. Esta sensação ou sintoma é muitas vezes confundida com um problema gastrointestinal comum, como a síndrome do intestino irritável. Mas isto também pode ser um sinal precoce de cancro, especialmente se persistir por várias semanas. Outro sintoma que precisa de ser avaliado se persistir por mais de algumas semanas é o excesso de gases ou inchaço, e estes gases e inchaço acontecem devido a vários mecanismos. Se o crescimento de um cancro se tornar suficientemente grande, pode causar um bloqueio físico no cólon que pode reter gases atrás de si, o que por sua vez pode levar a inchaço e desconforto abdominal. E outro mecanismo para explicar porquê isto acontece é que estes tumores podem, na verdade, obstruir a digestão e fermentação normais dos alimentos no cólon, o que eventualmente leva à perturbação do equilíbrio das bactérias no nosso intestino. Sempre que as bactérias do nosso intestino ou o microbioma são perturbados, isso pode levar a mais gases e mais inchaço.
E por vezes deparamos-nos com uma situação em que os bloqueios parciais provocados pelo tumor irão atrasar a passagem dos resíduos no cólon, o que dará então às bactérias mais tempo para fermentar alimentos não digeridos e levará a uma maior produção de gases. Portanto, se tiver um inchaço persistente e não tiver feito quaisquer alterações dietéticas recentes, ou se o inchaço e os gases persistirem por mais de algumas semanas, então isso é um sinal de alerta e precisa definitivamente ser avaliado. Agora vamos falar sobre o sinal inicial mais comum do cancro do cólon e que é, na verdade, não haver qualquer sinal ou haver uma ausência de sintomas clínicos. E isso acontece porque o cancro do cólon tem de estar bastante avançado antes que comece a desenvolver muitos dos sinais para nos informar que há um problema. É por isso que é tão importante ser muito agressivo com o seu rastreio do cancro do cólon, porque a melhor altura para o encontrar é quando não tem quaisquer sintomas de todo. E quanto mais cedo o encontrar, maiores são as suas hipóteses de sobrevivência. Portanto, aqui em Portugal, a recomendação é iniciar o seu rastreio aos 45 anos, e isto é para pessoas com risco médio de cancro do cólon, e o rastreio pode ser feito com uma colonoscopia ou com um teste menos invasivo, como um teste de fezes que pode fazer em casa. Agora, com as colonoscópias, trata-se de um procedimento simples, em que um tubo longo e flexível com uma câmara é inserido no reto e o seu gastroenterologista, o Dr. Duarte Pereira, poderá examinar todo o seu cólon em busca de qualquer tipo de pólipos ou qualquer tecido anormal e, se encontrarem quaisquer pólipos preocupantes, poderão remover luz de imediato e enviar luz para biópsia. Ora, as colonoscópias são consideradas o padrão de ouro para o rastreio e diagnóstico do cancro do cólon. Mas existem algumas desvantagens, pois, por um lado, exigem preparação intestinal, o que acontece no dia anterior ao procedimento, e essa não é a coisa mais agradável para a maioria das pessoas, e também há um risco muito pequeno de complicações, como sangramento ou perfuração, durante o procedimento. E como as colonoscópias em Portugal são geralmente feitas sob sedação, também há um pequeno risco de complicação devido à própria sedação ou anestesia em si. Portanto, se não está muito entusiasmado com uma colonoscópia, existem outras alternativas que pode discutir com o seu médico. Esses são os testes à base de fezes, em que recebe um kit que testará as suas fezes à procura de qualquer sangue que possa indicar um possível cancro do cólon, e esses testes são o teste de sangue oculto nas fezes ou o teste imunoquímico fecal. E existem alguns testes de fezes que podem verificar os seus movimentos intestinais à procura de quaisquer alterações de ADN que sejam preocupantes para cancro do cólon ou pólipos grandes. Com estes testes à base de fezes, as vantagens são que não são invasivos, portanto, não exigem um procedimento ou sedação, mas, por outro lado, também não são tão bons na detecção de pólipos ou precursores de cancro quando comparados à colonoscopia. E estes testes têm de ser feitos num intervalo de 1 a 3 anos, dependendo do teste que escolher. Por isso, há prós e contras em cada teste, mas o mais importante é fazer o rastreio, independentemente do teste que escolher. E já agora os 45 anos são o limite absoluto de quando devemos começar o rastreio do cancro do cólon para pessoas com risco médio. E, em alguns casos, é necessário começar muito mais cedo, numa idade muito mais jovem. Se tiver doença inflamatória intestinal como a de Crohn ou colite ulcerosa, então terá de iniciar o seu rastreio mais cedo. Além disso, se tiver um familiar com histórico de cancro do cólon ou se ele tiver um histórico de pólipos de alto risco, a recomendação é começar o rastreio aos 40 anos em vez dos 45 ou 10 anos antes da idade em que o familiar foi diagnosticado. O que ocorrer primeiro, assim, por exemplo, se tiver um familiar que foi diagnosticado aos 35 anos, então o seu rastreio terá de começar 10 anos antes disso, logo aos 25 anos. Existe um pouco mais de nuance nisto.
dependendo de que outros fatores de risco possa ter ou de qual o grau de parentesco de quem foi diagnosticado com cancro do cólon, mas o seu médico poderá orientá-lo sobre o melhor teste na sua situação ou a melhor altura para iniciar o rastreio. E a propósito, por muito importante que seja falar sobre os sinais precoces do cancro do cólon para que o possamos detectar cedo, provavelmente a coisa mais importante é saber como preveni-lo. Por isso, fiquem atentos, pois farei outro vídeo no futuro sobre as diferentes causas de cancro do cólon nos jovens e falarei sobre as medidas que precisam de começar a tomar para diminuir o risco de cancro. Por isso, subscrevam o canal Longa Vida e fiquem atentos a isso. Espero que tenha sido útil e vemo-nos no próximo vídeo.